Beleza, começou a gravar. Boa noite, então, novamente, né? Então, vamos iniciar nossa aula no dia de hoje. Nós vamos falar sobre o Código Civil e sobre a responsabilidade civil dos engenheiros e dos profissionais relacionados ao CREA em si, que não são só engenheiros que estão relacionados com o CREA. Então, baseado nesse fato, eu vou mostrar para vocês um negócio. O Código Civil... Ah, não está compartilhando a minha tela, né? Se não compartilhar, fica difícil, né? É o Ronaldo? E aí, está gravando a minha tela para vocês? Tá. Beleza. Beleza. Então, esse daqui é o Código Civil. O Código Civil, ele atribui o quê? Ele atribui condutas a respeito da sociedade. Quando a gente fala em civil, a gente está relacionando as nossas ações às pessoas, à sociedade. Lembra quando eles falam lá que policial matou um civil? Um civil significa uma pessoa que não está relacionada com, por exemplo, existem os militares e os civis. Então, só que o militar, quando ele está fora do ato dele de militância, ele é um civil também. Então, o que é o Código Civil? É isso. É você estabelecer condutas, pressupostos e leis que vão reger a conduta em sociedade. Ou seja, que suas ações não ultrapassem o direito da outra pessoa. E a lei que rege isso é a lei número 10.406 de 2002. Diferentemente de um código de ética, o Código Civil, ele é amplo. Ele se dá a respeito de toda a sociedade civil. Não existe um Código Civil da engenharia. Existe um Código Civil geral. Diferentemente do Código de ética, que a gente tem um código específico para cada profissão. Cada profissão estabelece seus princípios éticos que os seus profissionais devem seguir. Então, muita coisa nessa lei, a gente vai ver o seguinte, que não tem muito a ver com a nossa aula. Mas, quando a gente vir, no artigo 951, o disposto nos artigos 948, 949 e 950, são esses três, fala o quê? Aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício da atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão ou inabilitá-lo para o trabalho. O que significa isso? Vamos voltar, a partir desse artigo 951, vamos ler o artigo 948, 949 e 950. Aí eu vou pedir para alguém, aleatoriamente, ler o 948. Pode ser a Cíntia mesmo, beleza. Vai lá, Cíntia. A Cíntia está jantando, Cíntia. E a Cíntia está jantando. Professor, qual é mesmo? Oi? Qual é mesmo o artigo? 948. No caso, vai ler até... Deixa eu aumentar aqui para você ler. Ixi, Mário, foi lá para... Aqui, ó. Pode ler para nós? 948, né? Isso. Professor,
Você Oi? me chamou? Sim, mas Então, é o próximo, né? O Euler vai ler esse 948 e eu 949. desculpa, no próximo eu leio, então. Tá, mas vou te perdoar toda essa vez, então. Oi? Vou te perdoar toda essa vez, tá? Mas, Eu tava arrumando um fone de ouvido, mas eu tô prestando atenção. tá bom, tá bom. Não Tá vou ficar bom? bravo. Não vou ficar Tá bravo. bom, tá bom, tá bom. Vamos lá, professor. Assim, artigo 948. No caso de homicídio, indenização concede sem excluir outras reparações. Primeiro, no pagamento de despesas com tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família. Segundo, a prestação de alimentos às pessoas que sem o morto os desvia, os devia, né? Uhum. Levando-se em conta durante o provável da vida da vítima. Beleza. Assim, tu pode ler 949 agora? 949? Isso. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas de tratamento dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. 950, quem pode ler para nós? Pode ser eu, professor. Eu ia chamar você mesmo, Igor. Ah, você está adivinhando, hein? Estou ativo aqui. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas de tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescência. Opa, acho que eu. Não, tá certo. Até o fim da convalescência, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. Caramba, um negócio difícil aí. Pode ler o parágrafo único embaixo também. Opa, foi mal, esqueci. Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. Tá, beleza. Dito isso, a gente leu 3 artigos e parece que não tem nada a ver com o que a gente está falando. Mas, percebam o seguinte, aqui a gente fala de morte, de pagamento de despesa, mas olhem, o artigo 951, ele trata sobre esses 3 e ele fala que no exercício da atividade profissional por negligência, imprudência ou imperícia. Ou seja, você é engenheiro, se por algum desses fatores, negligência, imprudência ou imperícia, causar-lhe mal a uma outra pessoa, você vai ter que arcar com as consequências disso e consequências financeiras também. Então, perceba que no caso de homicídio, pagamentos de despesas com tratamento da vítima, funeral e luto da família. Ou seja, a conta sai meio cara, né? Só que se você pensar também, você, por algum fato do seu trabalho, se afetou a vida de uma pessoa, de uma família, isso é muito sério, entendeu? Lembra que eu falei em introdução à engenharia que o engenheiro, ele constrói sonhos? O engenheiro civil, ele traz o sonho de quem quer ter uma casa própria. Ou seja, ele constrói a casa própria para a pessoa. E isso é um sonho muito comum. As pessoas sonham em ter casa própria. O engenheiro elétrico, ele traz o sonho daquela pessoa que vive isolada, às vezes no sítio, que não tinha energia elétrica, e ele traz a energia elétrica para a pessoa. Parece ser algo muito pequeno, mas quando você agrega valor para a vida de uma pessoa, então, isso é muito gratificante. Só que tem o outro lado. Tem o profissional que
não é desatento, atua com negligência, atua sabendo da técnica e não se prevalecendo dela, ou seja, atuando de forma, digamos assim, até arrogante, ou seja, porque quando você utiliza preceitos técnicos que não tem base, você não tem como sustentar, você quer diminuir o orçamento, isso pode causar mal. Pensa você construir um teto de uma casa e o teto cai em cima da cabeça da pessoa. O sonho vira pesadelo, certo? Então, muito cuidado, porque vocês estão poderão sofrer atos relacionados à sua responsabilidade civil. A responsabilidade civil do engenheiro é isso. Ou seja, o engenheiro, ele está na sociedade. O engenheiro é parte intrínseca da sociedade. E eu até falei esses dias que a engenharia é algo muito bom. Porque, tipo assim, algumas áreas que sofrem preconceito de profissão não acontece com a engenharia. Porque a engenharia, você vê as coisas acontecerem. Você vê um prédio construído. Então, a profissão de engenheiro é muito valorizada no sentido de trazer progresso. E não digo valorizada no sentido financeiro, porque nem sempre a gente sabe que isso acontece, né? Porque questões de mercado, questão comercial, acaba às vezes que não ganha de acordo com o que o disposto no crédito, por exemplo. Mas, profissionalmente, ou seja, a nível de trabalho, a nível de talvez até de status, mas apesar que o status não é algo muito bom. Geralmente, quando a gente faz algo por status, a gente tende a cair no desinteresse. Porque se você quer ser o status de engenheiro, status não é nada. Status você pode perder do dia para a noite. Então, é muito sério a nossa profissão. A profissão de engenheiro é uma profissão muito séria. Não que as outras não sejam. São também. Mas o engenheiro está muito relacionado à vida humana. Então, o engenheiro ele projeta coisas que podem fazer o bem para uma vida humana, mas podem fazer um mal em alguns casos. A pessoa bem intencionada, ela sempre quer fazer o bem. Mas nem sempre isso pode acontecer. Às vezes pode acontecer um desvio do percurso. Pode acontecer um desvio do percurso. Alguém está falando alguma coisa? Eu? Ah, tá. Eu achei que era uma voz. Oi? O senhor fechou o slide, eu ia mostrar um negócio no slide e fazer uma pergunta. Aqui. Ah, tá. No artigo 948, na segunda parte, fala na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. No caso, se eu, como engenheiro, por alguma negligência ou alguma coisa do tipo, matar alguém, no caso, um pai de família, eu tenho por obrigação de manter aquela família pelo tempo que, no caso, o pai de família ficaria vivo? Exatamente. É o que diz o artigo. É porque eu fiquei pensando, cara, é muito tempo. Às vezes o cara é um cara bem jovem. Então, eu não sei até que ponto que isso, se na prática isso acontece. Na verdade, isso entra na justiça, né? E vai debatido, depende muito. Na verdade, Igor, existe a lei, existe o que ela prega, existe o tempo que ela demora para executar e existe as brechas e o que acontece na prática. Se isso acontece na prática, não sei, só alguém ligado ao direito, talvez, para falar isso daí. Não conheço nenhum caso particularmente de acontecer isso. Eu conheço um caso de uma menina que ela perdeu o pai, mas foi em função de... Não foi no trabalho, acidente de trabalho, ela perdeu o pai. A empresa teve que pagar um salário para ela e para o irmão dela até os 21 anos deles. Eu também conheço alguém assim, que trabalhava na empresa nos Estados Unidos e o pai dela morreu lá, no caso, nos Estados Unidos,
com um acidente de trabalho, e ela recebe ela recebe um salário, no caso, de acordo com o que o pai dela recebia, e vai receber até os 21, mas eu não sei se isso pode durar mais tempo ou não. Daí, essa parte da lei eu já não sei te confirmar como que ocorre, porque eu, particularmente, de leis, não entendo muito. Mas, se você analisar pelo que está escrito no Código Civil, você tem que tomar muito cuidado, né? Já pensou? Nossa, tem que alimentar uma família o resto da vida? Oi? Alimentar uma família que nem a sua pelo resto da vida? Pois é, né? Imagina um prédio que tem um monte de família. É muito delicado. Eu fico pensando, e aquele acidente que aconteceu no Líbano esses dias, daquela explosão, hein? Será que vai acontecer isso também? Temos Provavelmente, professor, aquilo pode ter sido isso que a gente está falando, negligência no caso do... Aquilo lá conta com negligência. Eu não sei por que eles tinham quase 3 mil toneladas de nitrato de amônio. É uma quantidade absurda. Qualquer incêndio que gerar aquilo lá, algo inflamável, vai gerar uma possível explosão. Ele vira explosivo a certa temperatura. Então, realmente, não tinha nenhuma lógica. Qualquer pessoa com raso conhecimento de química saberia que aquilo lá poderia dar problema. Parece que morreu uma galera lá, né, professor? Morreu bastante gente. Nossa, o vídeo que aparece da explosão é um cara numa ponte muito longe e o impacto chega nele. Não sei se vocês viram o vídeo. Eu vi, a pessoa chega, mexe assim, parece que ele quase cai com o vento que vem. Foi um impacto absurdo. Foi muito grande o impacto. Que ele virou explosivo. Virou uma explosão catastrófica. Então, com certeza foi negligência de alguma pessoa relacionada, não sei se exatamente a engenharia, mas talvez um químico, um engenheiro químico, que tinha responsabilidade técnica lá, e isso é uma negligência, entendeu? Professor, agora você falando em negligência e tal, na questão do âmbito de engenharia, eu estava olhando um vídeo, tem numa página do Instagram lá do grupo de engenharia. Aí estava lendo assim, que a profissão da engenharia é uma profissão muito séria, né? Aí tava o vídeo assim, eu acho que foi, não sei se foi no Rio de Janeiro ou São Paulo, alguma coisa assim que aconteceu. Que um prédio, acho que de uns 3 andares, ele tava, aí esse pessoal ficou filmando, aí só passou um carinha saúde dentro da casa correndo e o prédio caiu em cima da outra casa, ficou inteirinho. Só virou assim, em cima da outra casa. Pois é, parece bizarro. Não parece verdade. Todo mundo gritando, tal, xingando. É muito... Tem um ditado que fala que o médico, quando erra, ele mata um. Mas o engenheiro, quando erra, ele mata vários de uma vez só. Uhum. Nossa, quer ver uma coisa complicada? É ponte, gente. Já pensou se fazer uma ponte, a ponte cair? Imagina um fluxo de pessoas que passam numa ponte durante o dia. Eu morei numa cidade que a ponte do lado da minha casa caiu. Ela caiu. Ela começou a dar uma rachadura, ela foi intestada por um tempo, mas daí podia passar ainda pessoas a pé. Imaginou? Se eu passo naquela hora, tinha morrido, porque eu não sei nadar. Professor, Oi. hoje é sexta-feira, vamos parar de falar de morte. É verdade, vamos parar. Pelo menos segunda-feira, né, para não precisar trabalhar, né? O Igor, coitado, já tá pensando nas famílias que ele vai ter que sustentar. Eu ligo preocupado já. Ele ficou preocupado. Eu ouvi isso aí, meu. Se for nossa família, só comprar ração para gato, né? Tá mais fácil, né? É. Tá, mas então... Vamos lá, então vamos dar continuidade. Aqui na parte do Código Civil, não tem mais muita coisa relacionada à questão profissional da engenharia. Tem, mas para empreendedores também. Então, o Código Civil, a gente vai partir para essa lei.
que é a lei número 6.496 de 1977. É isso mesmo, 1977. Alguém pode ler para mim esse parágrafo aqui em cima? Institui a... Quem gostaria de ler? Pode ser eu. Não dá para... agora dá para ver. Institui... Isso, melhorou muito. Institui a anotação de responsabilidade técnica na prestação de serviços da engenharia, arquitetura e agronomia. Autoriza a criação pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFEA, de uma mútua de assistência profissional e dá outras providências. É isso aí. Então, o que essa lei vai falar? Ela vai falar da anotação de responsabilidade técnica, que é basicamente o trabalho de vocês. Vocês vão fazer o trabalho de vocês e vocês vão ter uma responsabilidade técnica associada a esse trabalho. Então, independentemente do que vocês façam, se for algo que é atribuição de um engenheiro, e vocês foram um engenheiro-chefe, que nem sempre vocês assinam ARP. Isso não é sempre que vocês vão assinar. Mas, por mais que você não assine, vamos supor, que você participe de um grupo que tenha, sei lá, 6 engenheiros, e você seja um da equipe, mas você não assine a ART. Tecnicamente, você não estaria dentro dessa lei. Você não estaria, não teria uma atribuição relacionada a essa lei que atribui a ART. Mas, na prática, a gente sabe que, independentemente de você estar assinando a ART ou não, você é responsável pelo que você faz. Isso é questão de responsabilidade civil mesmo, que a gente viu lá no Código Civil. Se você faz algo, você é responsável por algo. É claro que você tem que ter tudo definido no papel. Você precisa do contrato e a definição de tudo que você está fazendo. Então, você precisa formalizar as coisas que são feitas. Quando você vai para um ambiente de trabalho, você percebe o seguinte: às vezes, você só falar não resolve. Às vezes, você só ligar não resolve. E, às vezes, você só mandar um e-mail não resolve. Você tem que formalizar o máximo possível para dar credibilidade à sua atuação profissional e dos seus colegas de trabalho também. Porque senão, já sabe, né? Fica aquele disse-me disse. Falou tal coisa, não falou tal coisa. Se tiver registrado, não tem como ser argumentado. Continuando aqui sobre a lei, então, isso daqui é o que sempre tem nas leis lá, o presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Então, quem organiza as leis é o Congresso Nacional, eles definem as leis, criam os projetos de leis, e daí a sanção do governo do Poder Executivo, que é o presidente. Perceba que o Conselho Federal, ele não é, por exemplo, uma instituição, por exemplo, assim, um ministério ligado ao poder público diretamente. Mas ele está relacionado com o governo em si, porque ele é um Conselho Federal que vai apresentar as leis, ou seja, e as definições que vão valer para o território nacional inteiro. Compreende? Então, o Conselho Federal é diferente dos conselhos regionais. Os conselhos regionais se baseiam no Conselho Federal. O CONFEA é o Conselho Federal e os CREAS são os conselhos regionais, que pode ser estadual ou de alguns estados em conjunto. Então, se você mudar de região, você tem que mudar o seu CREA. Então, porque apesar de ter um Conselho Federal que unifica tudo, existem algumas especificações diferentes em cada Conselho Regional e você tem que alterar o seu CREA para estar de acordo com a região de atuação que você está. Então, vamos ler aqui desse artigo
Vamos ler o artigo 1º. Quem lê para mim o artigo 1º? Eu, professor. Pode ler? Pode, aham. Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia, à arquitetura e à agronomia, fica sujeito à anotação de responsabilidade técnica. Então, vamos desmembrar esse artigo. Todo contrato escrito ou verbal. Essa questão verbal aqui eu não acho tão interessante, porque quando você só verbaliza algo, o que você falou não fica registrado. Ao menos que você grave, né? Que na nossa aula a gente está gravando. Mas não fica registrado no geral. Então, apesar de estar na lei, o interessante é que todo contrato seja escrito. Seja escrito, manuscrito não, né? É escrito, digitalizado e feitos todas as possíveis, como dizer, amarrações para evitar que você tenha duplicidade. No contrato você tem que ser claro. Você não pode ser igual às leis, porque as leis, às vezes, elas adoram ser contraditórias. Então, o contrato tem que ser claro. Então, todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de qualquer serviço. Ou seja, vocês vão executar uma obra, a primeira coisa que vai ter é o contrato de prestação de serviço, é o contrato de execução. Então, você tem que criar um contrato. E essa situação de criar um contrato, eu acho que é bom até para pessoas comuns, ou seja, pessoas civis. Vai fazer uma obra em casa, vai fazer uma obra elétrica, uma obra de construção. Cara, depende da complexidade também. Você não vai pedir para a pessoa trocar uma resistência e fazer um contrato. Mas vamos supor, você vai reformar uma casa. Talvez eu acho que já vale a pena fazer um contrato. Entende? Porque você formaliza as questões e você evita que coisas saiam fora do seu controle. Por exemplo, você falar de um preço no início, no final vira outro. Essa questão é muito importante. Se atentar ao trabalho. Quando eu falava lá em introdução à engenharia, você tem que tomar muito cuidado em projetos, é isso daí. Você vai fazer um contrato sempre no seu projeto. E no contrato, você tem que especificar o que você vai fazer, em quanto tempo e qual é o valor desse trabalho. Então, por mais que seja muito difícil, pensa num negócio difícil. É você estimar o que você vai fazer, nem tanto, porque você já tem uma ideia do que você vai fazer, você coloca em prática e só altera algumas coisas. Mas preço e o tempo de duração, isso é algo muito complicado de se definir. Você tem que definir, mas é algo que é bem complicado. Então, essa lei basicamente fala o seguinte, que você tem que a partir de um contrato específico, fazer uma RT, ou seja, dar uma responsabilidade técnica a um trabalho e executar ele corretamente. O artigo 2º, quem lê para nós? Eu leio. Artigo 2º. Define os efeitos legais ou os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia. Então, oi? Não, eu comecei agora a continuar. Pode ler esse seguinte aqui, esse inciso primeiro aqui. E o segundo também. Será efetuado pelo profissional ou pela empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREA, de acordo com a resolução própria do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFEA. Inciso 2º. O CONFEA fixará os critérios e os valores das taxas da arte, esse nome em inglês aí, do Ministro do Trabalho. Bom,
Aqui é interessante a gente fazer o seguinte, pesquisar o que significa ad referendum, que é em latim, e meu latim está meio enferrujado. Você tinha latim, é? Uai, professor, eu nem sabia que o senhor falava latim, não. Você tá enferrujado é porque só sabe alguma coisa. Sem nada não, tô zoando. Ele sabe só aquelas coisas que os padres falam lá, né? Ó, ad referendum, está marcado aqui. Sujeito à aceitação posterior por parte de um colegiado. Diz-se de ato tomado isoladamente. Ah, então significa o quê? Significa os valores das taxas, aceitação posterior, diz-se de um ato tomado isoladamente. Basicamente, o que fala esse artigo? Ele que vai dar os efeitos legais, ou seja, a ART, ela que vai definir os efeitos legais, ou seja, os efeitos que podem surgir de uma ART. Então, vamos supor o seguinte. Você fez uma ART e aparece alguma não conformidade relacionada ao seu projeto. Por exemplo, uma não conformidade nem que seja pequena. É a sua responsabilidade resolver esse problema. Então, os efeitos legais, eles caem para cima de quem assina a ART. Entende? Então, você vai assinar uma ART e vai descrever, vai assinar, lá vai estar dizendo que você fez de acordo com os parâmetros especificados. E ela atende a legislação vigente e as demandas do seu cliente. No inciso primeiro, fala que será efetuada por profissional ou pela empresa, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. É isso que significa. Você faz uma obra, você vai colocar, você profissional, ou uma empresa profissional, vai colocar o seu nome lá, o seu nome e seu número. Então, vai estar lá na casa da pessoa. Engenheiro, tal, CREA, Rondônia, tal. Então, é isso que está falando apenas. E os critérios e valores de taxa vai ser definido pelo CONFEA também. Então, você tem até valores específicos. Você já percebendo que toda vez que a gente fala de algum assunto, pode ser ou ART, ou Código de Ética, ou Código Penal, a gente volta na questão referente a taxas e valores cobrados. Percebam como isso é complexo. Então, existem taxas e valores específicos para o trabalho de engenharia. Uma ART dessa aí, professor, tá sendo quanto? Isso daí depende demais. Depende do tipo de aula. É mais. Oi? É um salário mínimo ou é mais? Não sei te dizer, não consigo te falar assim, quanto que é o valor da taxa. Não, da RT para emitir, que geralmente o engenheiro ele vai cobrar um valor X, né? Sim, Sim, tem um valor que você cobra, né? Porque você está colocando o seu nome profissional em jogo. Então, você tem que cobrar algum valor relacionado a isso. Porque você assinou uma responsabilidade técnica. E tem um problema muito grande em responsabilidade técnica. Porque nem sempre o responsável técnico, ele é, na prática, o responsável técnico. Porque a gente sabe que muitas empresas, por questão de custos, só pagam o responsável técnico para atuarem, né? Só para poder trabalhar, poder ter a indústria ou o projeto. Mas isso tem que tomar muito cuidado, porque a partir do ponto que você coloca o seu nome lá, se der algum problema, é o seu nome que está em jogo. Entende? Então, você tem que valorizar o seu trabalho também. Você não pode cobrar uma taxa muito barata para algo que é complexo. E é algo que está definido por legislação. Ou seja, tem valores fixos e específicos para cobrar nas responsabilidades técnicas. Então, no geral, você tem que valorizar você como profissional. Eu sei que é difícil no começo, mas tudo mais complicado. Artigo 3, esse eu mesmo vou ler.
A falta do ART sujeitará o profissional ou a empresa à multa prevista na linha A do artigo 73 da Lei 5.194 de 1966 e demais cominações legais. Ou seja, lembra aquela lei que eu passei para vocês na última aula? Era essa lei aqui. Então, lá nesse artigo, vai estar multa prevista se você não ter uma ART. O que significa isso? Já imaginou construir um edifício e não ter uma ART? Não tem nem cabimento, né? Tem que ter algum profissional responsável por aquela obra. Então, a falta de ART vai sujeitar o profissional ou a empresa a pagar uma multa. E essa multa vai estar nessa lei aqui. Vamos até abrir ela. Alguém vai ser culpado, e esse culpado, no caso, é o engenheiro, né? Também bom, tem os dois pontos, né? O engenheiro e a empresa. Os dois têm responsabilidade nisso, mas eu acho que mais o engenheiro, porque ele que se sujeitou a trabalhar sem uma ART, né? É verdade, é o dele que está na reta, né? Exatamente. A gente fica falando assim, coisas que podem prejudicar, ser prejudiciais, mas não fiquem encafifados, não, né? Não pensem que vocês vão sustentar a família de ninguém até o final da sua vida, de vocês. É porque vocês não vão fazer essas coisas, né? Vocês não vão fazer isso, jamais. Eu não vou ver o noticiário vocês fazendo uma cagada dessa. Vocês vão ser top. Sei que vão. Então, fiquem despreocupados. A gente só comenta aqui porque é algo que a gente sabe que acontece, né? A vida é muito bonita na teoria. Na prática, acontecem coisas erradas. Nem sempre a coisa errada é proposital. Às vezes ela é sem querer querendo, digamos assim. Artigo 73. Artigo 73, a linha A. De 1 a 3 décimos do valor de referência aos infratores dos artigos 17 e 58 e das disposições para as quais não haja indicação expressa de penalidade. Ou seja, o valor de referência de uma RT seria tanto e você pagaria de 1 a 3 décimos do valor de referência. Então, seria... Oi? No caso aqui, eu estava pesquisando o valor da RT. No caso, o valor da RT cobrada por metro quadrado, pelo CREA ou pelo CAL, varia de 80 até R$900 dependendo do serviço, por metro quadrado. Por metro quadrado? Isso, de 80 até R$900. Percebam que essa taxa também ela é bem variável, né? 80 a 900, você falou? Isso, de 80 a 900 por metro quadrado, que é cobrado pelo CREA ou pelo CAL. Esse dado é do CREA Rondônia? CREA Pernambuco, eu acho. Seu microfone está muito baixo. Está muito baixo. Aí significa que quem prestar lá o serviço tem que pagar essa taxa do CREA e pagar a RT ao profissional. Exatamente. Então, a ART é algo que é crucial que haja um trabalho, num projeto. Tanto que se ela não tiver, há multa. Então, não existe a maneira... Hoje até acho que não é tão... acontece tanto. A falta de ART, porque o pessoal já sabe que dá errado e geralmente tem. Mas fica decretado por essa lei que é de crucial importância a ART no processo de obras ou de projetos relacionados à engenharia, arquitetura e agronomia. E essa taxa eu acho muito variável. De 80 a 900 eu acho uma coisa muito variável. Apesar que tem obras mais complexas e outras menos,
mas é uma variação de mais de 1000%, então você fica meio sem saber quanto que você vai cobrar. Eu acho bem delicada essa situação. E ainda mais quem é recém-formado, né? Quem é recém-formado tende a querer cobrar mais barato. Fazer um nome e tal, tem que cobrar, acaba tendo que cobrar mais barato que outros profissionais. E ainda tem que pagar a anuidade, né, professor? Não pode esquecer, né? A anuidade deve ser uns... 600 reais. 600 reais, um nome? Era isso mais ou menos que eu vi quando... Era 600 reais. Fora, tipo assim, quando você vai fazer, você tem que pagar a taxa disso, taxa daquilo, taxa da carteirinha, taxa de não sei o quê, e mais a anuidade. Então, você paga 600 reais de taxa Era por mais ano. 600. Vamos colocar 600, arredondar isso. Você paga 600 reais de taxa por ano, então você tem que valorizar isso, né? Que é um dinheiro do seu trabalho. E, gente, a verdade é o seguinte, é importante a inscrição no conselho? É muito importante. Mas só façam ela se vocês forem usar, tá? Porque se vocês não forem usar ela, é um dinheiro gasto desnecessariamente. Na verdade, até hoje eu não tenho ainda. Mas Ganha 600 reais. Oi? é bom dar entrada lá no CREA e deixar ela desativada, ela fica registrada lá. Quando for precisar usar, é só ativar ela novamente. Isso aí mesmo. É a melhor coisa que você faz. Dá a entrada, deixa desativada, aí depois que você ativar, é bem mais fácil do que você dar a entrada, entendeu? Então, é isso aí mesmo. Você pagar por algo que você não está usando, eu acho desnecessário. E como você tem esse benefício legal, que ele está desativado, eu acho que vale muito a pena. Aí, assim, já imaginou uma proposta de serviço aí, de X salário e a pessoa não poder pegar o serviço devido ao tempo de demora para estar fazendo lá no CREA? Acho que é de uns 3 meses aí, entendeu? Exatamente. É um tempo bem demorado. É 3 meses? Será que vai tudo isso? Na 13ª da região do CRQ, já que é CREA, que não esquece. É outra. Então, depende muito, eu acho que esse tempo aí, mas se for um mês, já é muito tempo para quem está precisando de emprego e tem que assinar uma estabilidade técnica. Então, esse negócio que você falou, Flávio, eu acho que é o melhor caminho mesmo. Da entrada e deixar desativado, que daí você tem uma garantia que depois você só ativa e que paga as taxas referentes à ativação. Agora imagina, tipo, os engenheiros químicos que podem ter tanto CREA e tanto CRQ. Já pensou ter que ficar pagando os dois? Não dá, não. Pagar R$1.000 todo ano. O engenheiro tem que ganhar dinheiro mesmo. Ganhar dinheiro mesmo, tá? Isso é verdade. O engenheiro tem que ganhar dinheiro, porque o negócio tá fácil, não. Hoje em Tá, dia tudo não. tem taxa, né? Tudo tem Carro, como. moto, casa, tem IPTU. Tem que aproveitar para dormir no banheiro, porque do resto... Tem que ganhar dinheiro. E, tipo assim, eu não sei qual que foi a escolha de vocês por engenharia, mas muita gente escolhe engenharia por questão financeira. Eu acho que é válido até certo ponto, porque se você escolhe só por isso, talvez não seja a escolha mais adequada. Mas se você escolhe porque você tem afinidade e você acha que você pode evoluir profissionalmente, então eu acho válido. Porque, vamos pensar o seguinte, gente, engenharia dá dinheiro? Depende. Existem engenheiros super famosos no mundo que ganham muito dinheiro, mas existem profissionais que não ganham tanto. Então, depende muito da pessoa em si, então, do perfil dela. A arquitetura dá dinheiro? Não sei. Para o Oscar Niemeyer deu dinheiro, com certeza. Meu professor, você falando isso aí, eu lembrei de uma postagem que eu vi também do grupo de engenharia. O cara falou assim: engenharia dá dinheiro? Eu gravava aqui, dá dinheiro é pai e mãe. Você tem que trabalhar duro para conseguir. Exatamente. É isso aí. Trabalhar duro. E às vezes você vai ter que trabalhar 10, 12 horas por dia. Então, 15, igual o professor, né? todo mundo tem que trabalhar e trabalhar bastante, tá? Porque no começo não é fácil. Mas,
tem uma possibilidade muito grande de crescimento, tá? Isso realmente tem. O mercado está aí, está disponível, tem possibilidade de crescer. Você consegue desenvolver seu trabalho, se você for bom, e ir crescendo junto com a empresa. Ou ser empreendedor também, tem essa possibilidade. O engenheiro também tem a capacidade de ser empreendedor, de fazer projetos autônomos. Então, também tem essa vantagem nesse sentido. Mas... Professor, eu acredito que para nós que quando se formar, não vai ter experiência nenhuma. É muito mais, eu acho que prudente, né, trabalhar na empresa como... Não é empresa aí que contrata a gente como... Não sei, em funções mais como ele é responsabilidade. Isso aí. Sair, já querendo fazer projeto. É isso aí mesmo, Igor. Essa é a realidade do mercado de trabalho. Gente, trabalhe pelo aprendizado. Tem um livro o nome do livro é sobre finanças, né, que é o Pai Rico e Pai Pobre. O rico, ele trabalha para aprender e não pelo dinheiro. Por quê? Para aprender. Porque se ele aprende, ele consegue desenvolver algo. Se você aprende a trabalhar, você consegue alçar voos maiores no futuro. Então, no começo você ganhava pouco, mas daqui a 5 anos, talvez, você ganhe muito bem. Mas aquele começo ganhando pouco foi a alavancagem para você, depois de 5 anos, ganhar bem. Entende? Então, é essa a moral da história dessa situação. Se você entrar numa empresa, que nem se falou aí, entrar numa empresa sólida, uma empresa de grandes projetos, aprender, você fica talvez 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos, sei lá, e depois você consegue ser talvez até autônomo, executar projetos individuais, autônomos, realizar consultorias, como eu falei em outras aulas. Então, você tem essa flexibilidade, mas a experiência profissional é o que conta. Então, adquiram a experiência e o aprendizado. No começo, vocês vão ficar até meio tristes se vocês verem o negócio assim, contrata esse engenheiro, 8 anos de experiência, com conhecimento em não sei o que. Mas calma, você vai chegar lá um dia. Engenheiro com 25 anos, com 50 de experiência. Parece que é isso que as vagas querem. Entendeu? Então, não fiquem desesperados. Quem já atua, teria essa vantagem, entre aspas, né, de ter uma atuação profissional, mesmo que não seja com responsabilidade técnica sobre isso, mas essa experiência prática, ela já contribui para quem depois quer partir para a área mais técnica. Então, é um progresso muito bom. Mas quando eu falo isso, não é para desanimar quem não trabalha na área. Vocês também têm o seu campo de atuação. E eu também não trabalhei na área. Na faculdade, eu não trabalhei na minha área. Eu fiz um estágio, trabalhei na faculdade, mas bem no fim vim parar numa indústria que eu não esperava que eu fosse trabalhar nesse tipo de indústria. Entendeu? Porque a engenharia é muito ampla. Então, vocês têm espaço em muitos lugares. Aí vai depender de vocês, da flexibilidade de vocês. Surgiu uma vaga no Paraná. Será que eu vou? Será que eu não vou? O que eu faço? Entendeu? O campo de atuação é extenso, né? Basta buscar onde é que está gerando as oportunidades de serviço. No meu caso, eu saí mais de 3.000 quilômetros para vir trabalhar aqui em Rondônia. É? Não sabia disso, não. Foi. Vim trabalhar aqui. Você é de onde, Flávio? Sou lá da Bahia, professor. Da Bahia? Legal. Pois é, 3.000 quilômetros rodando aí para chegar em Rondônia para trabalhar. Entendeu? Isso. E talvez daqui a 5 anos, você se forma, você vai ter que rodar mais 5.000 para chegar trabalhar em outro lugar. Então é assim mesmo. As oportunidades gerando, né?
Aqui Exatamente. é uma região muito boa para serviço nessa área da elétrica. As oportunidades aparecem e elas batem na porta, só que elas não giram a maçaneta. Então você tem que, a oportunidade chegou, você corre atrás dela. Ô, professor, Oi. eu não sei se eu tô pensando errado, mas parece que vem muitas pessoas de outras regiões do Brasil aqui para a região norte, porque aparentemente a região norte tem mais oportunidade de emprego para as pessoas, principalmente formadas nessas áreas. Que a região é muito nova, então ela está em crescente de desenvolvimento. Então, de certa forma, sim, ela precisa mesmo de profissionais, né? E aqui a gente se a gente for parar para olhar, a maioria das faculdades daqui da região são relativamente novas. Você não vê igual lá para fora faculdade com 100, 50 anos. As faculdades aqui têm 10, 15 anos. Então as pessoas estão começando a se formar, a gente está começando a ter os profissionais locais. Na área de engenharia mesmo, aqui na região, tipo no Rondônia, vamos colocar, são poucos os cursos. Se coloca que nem engenharia que foi o curso que a gente fez, nem tem no estado. Na verdade, eu vejo assim que existe uma carência muito grande ainda, né? E as pessoas de fora que conseguem visualizar essa carência aqui, aproveitam a oportunidade, né? Exatamente. Vamos comparar, por exemplo, com São Paulo. A quantidade total de empregos em São Paulo para engenheiro é muito superior, mas a relação profissionais e quantidade de vagas é bem diferente da relação profissionais e quantidade de vagas aqui. Se aqui para engenheiro químico tiver 20 vagas, é muita vaga já, porque não tem 20 profissionais de engenharia química aqui no estado, por exemplo. Não tem curso de engenharia química. Mas porque aqui é uma área de desenvolvimento ainda. Exatamente. Aqui é uma área de crescimento. Aqui, o que chegar com uma inovação diferente, que for agradar qualquer tipo de indústria ou população, vai bombar. Por isso que muita gente visa aqui. Porque aqui ainda não tem muita coisa. Aqui em Jaru mesmo, eu vou colocar em uns 3, 4 anos, nunca que tinha esses cursos aqui. Era apenas administração, contabilidade, serviço social e pedagogia. Era o que tinha aqui em Jaru. E todo mundo ia estudar fora. Porque se quisesse fazer direito, tinha que ir para de Paraná, alguma coisa assim, né? Agora, hoje em dia, não. Olha quanto curso bacana. E é legal ver, sabe? A cidade que a gente mora, que a gente cresceu aqui, nasceu, ver esses cursos, tipo, bacana demais isso. Nossa, Deus. Isso a longo prazo, ele vai gerar um impacto social. Eu garanto para vocês. Hoje, você conta nos dedos os edifícios que tem em Rondônia, os prédios, na verdade, não é edifício, porque tem no máximo 2 a 3 andares. Daqui a 10 anos, vamos colocar... Você não está levando em consideração Porto Velho. Falando que Jaru. Porto Velho tem mais, professor. Eu estou falando Jaru, na verdade. De Paraná também tem algum. Né? Ah, tá. Eu falei Jaru porque eu ia colocar a situação da finca. Eu falei Rondônia? Foi mal. Eu queria falar Jaru, na verdade. Porque, vamos supor, começou a engenharia civil agora na finca, né? A quantidade de engenheiros civis que tinha em Jaru, daqui a 5, 10 anos, vai ser muito maior. Claro, alguns de vocês vão sair de Jaru, vão para outros lugares de Rondônia ou outros lugares do Brasil. Mas mesmo que grande parte saia, ainda vai ter mais engenheiros civis aqui do que teria antes. Então, eu acho que a tendência é ocorrer, de certa forma, uma verticalização da cidade. Aumentar a quantidade de prédios, melhorar a infraestrutura também. Se tem mais mão de obra técnica, aumenta a infraestrutura. Eu acho que vai ter essa relação no longo prazo. Principalmente o mercado da elétrica, professor, na atualidade aí está gerando bastante serviço. Inclusive, a Energisa, ela comprou Rondônia e comprou o Acre, né? O Acre aqui do lado. E assim, a Energisa tem contratado bastante pessoas aí, principalmente técnicos. Esses que estavam trabalhando aí, que estavam nas terceirizadas, está praticamente todos trabalhando. Porque na Eletrobras Ceron era concurso, né? E tinha um déficit de profissionais nessa área.
Aí se tornou muito bom essa área da elétrica. Exatamente. A Energisa é uma grande empresa da área de elétrica. Ela é uma empresa, inclusive, que tem um capital aberto, que ela negocia na Bolsa de Valores. É uma empresa muito grande. Nem só a Energisa, como as contratadas também. Tem a BV, a Boreal Veredas. Ela é uma empresa que tem 140 países, ela tem mais de 75 mil colaboradores. Ela presta serviço para a Energisa aqui no estado também, entendeu? Exatamente. Então, tá surgindo isso. Ou seja, aumenta a demanda ao longo do tempo, e se aumentar a quantidade de profissionais aqui, digamos que vai gerar um desenvolvimento para a cidade, porque você vai ter mais profissionais, vai talvez gerar mais pessoas na cidade também. Então, você começa a gerar um ciclo virtuoso, um ciclo de melhora na qualidade de vida e melhora profissional das pessoas aqui. Então, você tem uma responsabilidade, pessoas técnicas que podem desenvolver trabalhos aqui na cidade. E região, né? E região também, né? Professor. Sim. Assim, antes do senhor vir para cá, o senhor morava em Santa Catarina, né? Isso. Antes de vir para cá, qual era a sua visão, assim? Vou para Rondônia, região norte. O que você imaginava que era e qual foi a sua... Gostei da pergunta. Boa pergunta. Tipo, misericórdia. Para onde eu vou? Eu não imaginava outra coisa, na verdade. Então vai lá, Motosserra e dinossauro. Posto. Não, dinossauro é só no Acre. É verdade. Mas Tá muito motosserra, longe, não. geralmente tem que ter o seu. Pessoas não perguntam Segundo o pessoal de fora, né? onde fica Rondônia, não? Não, o pessoal não sabe onde é que é Rondônia, onde é que é Roraima. O pessoal não sabe, não. Nossa, eu cansei de explicar isso. Eles acham que Rondônia é Roraima, Roraima é Rondônia. Já me perguntaram se Rondônia é no Brasil. Falavam, nossa, Rondônia é no Brasil? Eu falei, é no Brasil, na região norte. A minha mãe, às vezes, fala que é fora do país, mas eu acho que ela fala minha inocência. Ela sabe que é no Brasil, mas eu acho que ela pensa Ela algo. fica tão longe que quando ele voltar pro Brasil... Ela já falou isso aí. Mas se você parar para pensar, de Rondônia para outro país custa dar 600, 700 quilômetros no máximo, já está em outro país. Está na Bolívia, é do lado, né? Pois é. Eu acho que até o Peru é mais perto que Santa Catarina, daqui de Rondônia. Então, professor, o senhor pensava que aqui era... Como é que você pensava? Eu pensava que não era tão desenvolvido. Você achava que era... Eu achava que era menos desenvolvido do que é. Mas eu não achava que era só mato também, não. É claro, já tinha cansado de falar pra você que não era. Ai, ai. Agora te falando a verdade aqui, Vanessa. Ué, professor, que isso? Mas podem ser Fica chegar aqui e sinceros. achar uma pessoa no começo da civilização, fazendo fogo. Não, calma aí, pessoal. Não, agora vai lá. Fica. Então, a verdade é que eu nunca pensei sobre Rondônia. Mas Nunca você tinha vai pensado. falar sobre a região. Exatamente onde eu queria chegar, professor. Muita gente lá para fora não tem informação nenhuma sobre Rondônia, entendeu? Sobre a região norte em si, toda a região norte. Rondônia Eles imaginam que as pessoas... tá no mapa. Eles acham que é tudo mato. Eu comecei a pensar em Rondônia só depois que conheci ela. Que daí eu pensei, nossa, Rondônia, onde é que fica? Como é que faz? O que tem lá? Muita gente lá de fora usa a energia que é produzida aqui lá fora, mas nem sabe, tipo, essas coisas, entende? Sim. O que o Igor falou é verdade. Consome Eu produtos já trabalhei em daqui algumas também. empresas de linha de energia e essas empresas atendiam São Paulo e outros estados. E ninguém fazia ideia. E ele passou de várias empresas nesse ramo de energia. Exatamente. É isso que eu tô dizendo. Muita gente consome nossos produtos aqui de Rondônia lá fora e nem sabe o que é Rondônia, onde que fica. E ainda fala mal de Rondônia. Eu vou falar que a televisão não ajuda muito, não. Tudo que você vai assistir, que você vê... Mas isso aí é o mesmo, porque muita gente daqui que consome produto de outro lugar e também nem sabe de onde vem. Às vezes produz aqui e o cara, nossa, isso aqui vem de fora. Pra querer exaltar o problema não é nem isso, a questão de não conhecer o local. Tá, eu como um negócio lá de Pernambuco, eu não conheço Pernambuco também, não sei como é que é. A gente tem a fantasia do que fala na televisão, do que fala nos jornais. Não, mas o que eu digo é o seguinte, é que eu falo na questão de consumir produtos, é porque
um exemplo que eu disse agora é a energia. Eles usam a energia lá, mas para eles, Rondônia nem é no Brasil. É uma coisa bem... Não, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Você quis entender, tipo assim, aquele preconceito sem conhecer. Por exemplo, falar que Exatamente. Isso Rondônia mesmo. é só gente que... Eu já vi casos que a gente perguntava se Rondônia era um país. Rondônia é meu país, vamos fazer um motim. Rondônia, Às vezes, Rondônia quando eu tô... é um país legal. Pois é. Às vezes eu tô na internet conversando com o pessoal e alguém, tipo, vem com piadinha e tal, Rondônia é no Brasil? Eu falo, mano, você não estudou geografia na escola? Tipo, você não viu isso, não? Não, mas o pessoal não... O problema, na verdade, não é nem não conhecer, porque não conhecer, beleza, mas é aquele preconceito que fica, só tem onça, só tem mato. Isso é chato, isso daí é chato. Isso aí é verdade mesmo, Igor. Como você acabou de Ué, o falar. único estado que não caiu com a pandemia, que continuou com a economia lá em cima, foi aqui. A gente não parou, a gente trabalhou. Exatamente. Se fosse um país, a gente estava mais rico do que os outros. Negócio. O Brasil agora, exato. Se fosse um Mas país, sabe- igual eu tô falando. Sabe o que é isso? Em plena pandemia contratando pessoas? Sabe o que foi isso? O setor de Rondônia econômico é um setor muito ligado à produção agropecuária, ao agronegócio. Pecuária e muito pouco agricultura, mas também tem. Então, esse setor, eles caracterizam como um setor defensivo numa crise. Por quê? Porque, como eu falei lá, lembra que eu falei de tecnologia e de commodity, em uma outra aula? A carne em si, que é o principal produto de Rondônia, é uma commodity. Ou seja, você manda em grande escala e uma margem de lucro mais baixa por causa disso. Só que numa crise, geralmente as pessoas não deixam de consumi-la. Podem consumir até menos, mas não deixam. Manda nesse preço, né? Entendeu? Então... Bastante churrasco que fizeram na pandemia. Aqui no estado, professor? E se você pensar bem, por exemplo... Porque o empresário ali, ó, o seu João Gonçalves, o lucro dele, que nem você falou, um commodity, o dele ali é 100%, porque ele só paga o boi. A industrialização ele faz e o mercado dele é o lucro da concorrência, só que os outros têm que comprar de um frigorífico. Ele já tem o frigorífico, já tem a mão de obra toda. Ele tem 100% de lucro. Mas eu digo o seguinte, eu digo que a margem de lucro é apertada, por quê? Porque mesmo com você aproveitando, por exemplo, miúdos, produtos que não tem um custo para a empresa, ela é uma empresa que requer muita mão de obra e é uma empresa que requer muita tecnologia, entendeu? Então, acaba que a margem de lucro, se você comparar com outro setor, ela é menor. Então, só que não quer dizer que ela é ruim, quer dizer que ela é menor só. Eu não sei, ali eu estava conversando com o dono do, não sei se é frigorífico, abatedor, como é que fala, municipal, que tem Ariquemes, e eles falaram que está muito difícil, por quê? Porque geralmente frigorífico não ganha no valor da carne, eles ganham nesses subprodutos e principalmente no couro. Se vocês pensarem, tipo, há 10 anos atrás, quando falava, tipo, um negócio, alguma coisa que era feita de couro, era algo absurdo. Hoje já é algo que está bem mais... a gente consegue ter mais acesso aos itens de couro, porque o preço do couro diminuiu muito. Só que nisso, esses frigoríficos menores, que dependiam muito do lucro do couro, eles não estão conseguindo mais ter uma margem de lucro, que era realmente o que dava, que mantinha eles. Então, hoje eles estão trabalhando numa área muito, tipo, uma margem de lucro muito apertada. Claro que ali no Gonçalves tem a vantagem, né? Tem algumas vantagens em relação aos frigoríficos menores, né? Porque quando você trabalha numa amplitude maior, né? Você já dilui as suas despesas em uma quantidade de produto muito maior, né? Então, tem essa vantagem também. E ali eu vejo que tipo, ele tem muita visão de mercado e ele conseguiu associar as duas empresas dele, onde com certeza faz ele ter um lucro um pouco melhor do que as outras empresas. Para te falar bem a verdade, gente, o JBS, ele conseguiu ter uma receita bruta no segundo trimestre agora de 2020 superior à Petrobras e à Vale, que são as duas maiores empresas do Brasil. Então,
os frigoríficos estão ganhando bastante dinheiro nessa época. Exatamente porque eu falei. Setor defensivo, setor que não perdeu venda. Ainda mais que, se você pensar, os frigoríficos no estado de Rondônia ou no Brasil, eles trabalham muito com exportação. O dólar aumentou e não pararam de comprar. Então, eles continuam ganhando. No caso, professor, é tipo um efeito consequência da quarentena. Por exemplo, se a pessoa está confinada em casa, ela vai consumir mais produtos e isso envolve, no caso do alimento. E para ele seria mais lucro, porque ele estaria vendendo mais. Sim, exatamente. Então, tudo é consequência. Então, vocês, como engenheiros, vocês vão ter que ter essa visão ampla, entende? Vocês vão ter que ter visão do que rege o trabalho de vocês, ou seja, vocês vão ter que ter essa visão a respeito do que vocês podem fazer, do que vocês não podem, de como atuar, ou seja, sempre colocando as coisas em contrato e estabelecendo critérios. Tem uma visão de negócio ampla, porque por mais que vocês trabalhem em funcionários, você ser funcionário é o seu negócio, entende? Então, você trabalha para você aprender, para você conseguir crescer profissionalmente no seu ramo. Então, você tem que tratar com muita seriedade, mesmo se você for um funcionário. E você tem essa possibilidade. Vocês, como engenheiros, vocês vão estar sempre de olho e prestando atenção nas novas legislações. Vocês têm que se adequar a isso. Vocês têm que se adequar à legislação vigente, vocês têm que se adequar ao mercado de trabalho, ou seja, à oportunidade de trabalho, como que está o mercado. Vocês têm que se alinhar a inovações técnicas. Então, vocês vão ter que ter um conhecimento muito amplo. Não conhecimento em si, além do conhecimento, é aonde pesquisar, aonde perguntar e aonde se informar. Então, isso é muito importante. E o CONFEA e o CREA vão ser sempre o seu norte, entendeu? Ele que vai dar, como fala aqui, os regimentos, ou seja, ele que vai autorizar que você atue profissionalmente. Alguém que fala alguma coisa, alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Tá tudo certo, professor. Então, gente, foi muito boa, muito bacana essa nossa conversa hoje. Vou encerrar já a nossa aula. Se tiverem alguma dúvida, para finalizar, podem perguntar. Mas, então, a gente parece que a gente já estuda um assunto, estuda outro, e a gente volta nas mesmas questões, não parece isso? Porque é basicamente isso. Código de ética, Código Civil, Código Penal, atribuições técnicas, envolve tudo a mesma coisa. Envolve tudo, a sua atuação profissional, como você vai agir perante a justiça, a sociedade civil, perante a sua conduta ética. Então, são vários fatores. Você vai agregando só fatores para você desenvolver essa consciência de como você deve agir e trabalhar no mercado de trabalho. Mais alguma dúvida? Professor, eu de novo. Pode falar aí. Na verdade, é uma dúvida que eu tenho já faz alguns dias, eu não pergunto, que eu fico meio sem graça de perguntar, é meio bobo. Que não é bobo, me não. falaram o seguinte, eu vi na internet o seguinte, que existe diferença entre um civil, no caso, uma pessoa comum, e um engenheiro civil. Tipo, tem alguma diferença, assim? Se chama de civil, Eu acho que foi daquela situação do cara que falou assim... Então a questão é o seguinte, o engenheiro civil, na verdade, a gente poderia colocar ele, o nome certo, engenheiro de construção. Só que o engenheiro civil ficou por quê? Porque no começo existia duas engenharias. A engenharia de obras civis, obras convencionais, e engenharia de obras bélicas, militares. Então tinha o engenheiro civil e o engenheiro militar. O engenheiro civil era tudo. O engenheiro militar também. Só que um fazia obra civil e outro obras militares.
Então, foi isso que veio o engenheiro civil. O cidadão civil é qualquer pessoa. Eu, você, um policial, um médico, um juiz, todo mundo é civil. Todo mundo pertence à sociedade civil. Então, não tem essa diferença. A diferença que tem é que existem os chamados, que são as pessoas que trabalham, por exemplo, na polícia, nesses órgãos públicos, que eles, no ato de trabalho, eles podem ser chamados de militares também. Então, tanto que eles falam assim, a polícia agiu contra a população e 7 civis saíram machucados. Eram pessoas comuns que estavam lá no momento e saíram machucados. Mas não existe essa diferença, não. Era essa a sua dúvida? Sim, era essa, porque eu vi algumas piadas na internet, né, falando sobre isso, eu fiquei, será que realmente tem diferença entre o engenheiro civil ou o engenheiro em si, para uma pessoa comum? Essas piadas, elas veio à tona recentemente, porque teve um caso de um engenheiro, acho que, se não me engano, foi em São Paulo, que ele... Foram abordar ele e chamaram ele, acho que de cidadão civil. Cidadão, foi. E ele falou assim, cidadão não, engenheiro formado muito melhor do que você. Eu acho que foi aí que começou essas piadas relacionadas. Porque realmente... Eu vi isso mesmo. Porque tem algumas pessoas que acham que porque tem uma formação, eu sou engenheiro, eu sou melhor do que o outro. Gente, não é assim. Eu sou engenheira, mas eu sou uma cidadã como qualquer outra pessoa. Eu não sou nem melhor nem pior do que ninguém, né? Muito pelo contrário, eu sei que tem muitas pessoas que não têm, que às vezes não tem uma formação, mas que tem tanto conhecimento para agregar com a gente, tanta coisa para oferecer em termos de conhecimento, né? Então, assim, independente, nós somos civis, nós somos cidadãos, independente da nossa formação ou não. Estamos aqui sempre para contribuindo nesse universo. Só para concluir, o engenheiro civil, a diferença dele é que ele se viu ele olhou no espelho, né? Não, para. Professor, pelo amor de Deus. Quanto Essa é pra encerrar. Ô, professor. Não, professor, pelo amor de Deus. Para encerrar, né? Só pensar Não, melhor aula da semana, cara. Encerrou com chave de ouro, hein, professor? Essa foi top. Opa. Tinha que deixar a marca. Aula tinha que ser na sexta mesmo, porque... Tinha que deixar a marca, né? Já deixem um presente lá no chat, que a gente já vai encerrar a aula. Beleza? Depois a piada eu não consigo mais nem... Depois a piada não tem mais clima para dar aula. Tem mais graça? Mais a aula. O professor tinha pedido um trabalho, falou que ia comentar nessa aula sobre o trabalho. Então, a gente pode até gravar uma videoaula extra, porque tem uma aula de sábado que eu não dei. A gente faz uma videoaula extra, bem, no final de semana. O senhor deixou um trabalho aí, já encerrou o prazo de entrega? É porque eu ainda não entreguei. Não, eu deixei o trabalho semana passada, tem mais 2 semanas para fazer. A gente pode marcar uma videoaula amanhã, final da tarde, para falar sobre isso. Aí deixa gravado, quem não puder assistir amanhã à tarde, assiste no YouTube, certinho. Beleza? Vamos só uns 20 minutinhos para esclarecer as dúvidas principais. Ok, professor. De boa, então, professor. Valeu. Que era a aula do dia 8, que era o segundo dia de aula, e a gente não fez, a gente faz amanhã para tirar essas dúvidas. Joia? Beleza. Tranquilo, professor. Bom descanso, boa semana. Bom final de semana. Para vocês aí também. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite para todos. Professor e esposa, né? Que Tchau. participou bastante também. Boa noite, gente. Isso aí. Boa noite a todos. Tchau. Valeu. Valeu, professor. Boa noite. Obrigado pela aula. Valeu. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, professor. Falou. Deixa eu ver só um áudio.